Saudações, queridos, que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração. Eu acabei de postar um vídeo, esse vídeo é a respeito de salvação por obras. O pastor abordou esse tema e falou que nós seremos salvos pelas obras, né? O que vai nos salvar é as obras. Eu vou dizer para vocês, para qualquer pessoa que já entendeu pelo menos o mínimo, e quando eu digo pessoas que entenderam o mínimo, você que está me ouvindo, que não concorda com o meu argumento, provavelmente se acha entendido desse mínimo. Mas se você acredita que exista a possibilidade de ser salvo por meio de obra, então você não entendeu mesmo, mas presume que entendeu, e tem um espírito contrário que se chama Satanás. Ele quer convencer a igreja e a maioria das pessoas que já tiveram essa compreensão. Olhar com estes olhos não nos permite apenas, quando eu digo esses olhos, olhos humanos, nos limites humanos, nos permite ver e entender o projeto, o plano de salvação, como ele funciona. Então, mediante a isso, eu vou ser convencido sempre, Satanás sempre vai me convencer, e meu coração é enganoso, diz a Bíblia, de que eu tenho possibilidade. Eu converso com pessoas diariamente, e quando entra no quesito salvação, quesito evangelho, qualquer coisa nesse sentido, as pessoas realmente começam a se justificar pelas obras. É isso que eu quero te dizer. A pergunta que eu ouço, e ela é recorrente, né? Sempre ouço essa pergunta: mas e quem não batizou? Não vai ser salvo ou julgado pelo menos pelas suas obras? Entenda uma coisa: todo aquele que não renasceu em Cristo, isso não é batizar. Batizar é um ato público de professar a fé. Batismo, eu sempre venho falando, mas as pessoas pegam aquele verso que eu vou falar a seguir, sempre venho falando que o batismo não tem poder salvífico, o ato em si, você isolando o batismo. O próprio irmão Davi Trevisan falou isso no púlpito do Brás. É só um banho de água. Se aquele batismo não vem acompanhado do crer, do renunciar, que é o negar-se a si mesmo e tomar a cruz diariamente e seguir Cristo. Seguir é se modular em Cristo, é entrar na forma de Cristo. Isso aí é os atos iniciais. O batismo é só o ato público de você professar a tua fé. Temos exemplos de pessoas que não batizaram na Bíblia e foram para o paraíso. Alguém vai dizer: mas o ladrão da cruz não conta porque está no tempo da lei. Não, não está no tempo da lei. Na atuação exata de Cristo, certo? O Senhor Jesus, mas o Espírito Santo não tinha se derramado aí. Não tinha se derramado em toda a carne. O Senhor Jesus tinha soprado o Espírito Santo em cima dos apóstolos. Aquele Espírito Santo, que é o mesmo que atua em nós hoje, já existia assim, no plano físico, já estava atuando. Existe desde a eternidade e irá para a eternidade, porque ele é só a terceira pessoa da Trindade Santa, é da pessoa única de Deus, tá? Pessoas expressas de forma diferente: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, quando alguém faz esse tipo de argumentação, ele acredita que as obras, porque Tiago fala das obras e Cristo fala dos frutos, então ele acredita que existe a possibilidade de ser salvo mediante as obras, ou que as obras, elas somam, né, com a obra da cruz. Aí ele vai dizer: não, eu sei que eu não sou salvo pelas minhas obras, mas se eu não fizer boas obras, eu não serei salvo. E aí ele volta, é só uma redundância, acreditando que ele vai ter salvação por meio de obras. De alguma maneira eu preciso produzir essas obras para ter salvação. Primeiro é onde mancha todas as tuas obras, porque aí você coloca as tuas obras como algo que vai ser recompensado com salvação. Então, se eu não faço, eu sou condenado; se eu faço, eu sou salvo. Logo, o que você faz é porque você vai ser condenado, e não porque você ama a Deus sobre tudo e o teu irmão como a ti mesmo, teu próximo como a ti mesmo. E você deixando de fazer, você fala: eu vou ser condenado porque eu deixei de fazer boas obras. Primeiro ponto: para você ser condenado, você não precisa fazer nada, basta você nascer. Nós já nascemos herdando a culpa, portanto, a culpa condenatória. Eu posso nascer e não crer em Cristo e viver de uma forma isolada em algum problema. Digamos que eu tenho um problema físico, que eu fique vegetando em cima de uma cama, mas eu tenho a condição de escolher em crer em Jesus ou de não crer nele. Eu vou ser condenado porque eu não criei? Não, eu vou ser condenado porque eu nasci. Eu já estou condenado. A única coisa que me tira da condenação é eu crer em Jesus e renunciar-se a si mesmo e crer na suficiência da sua salvação, da obra da cruz, como ela sendo única e suficiente, que abriu o caminho
de volta, religando-nos a Deus, reconciliando-nos com Ele. Quando eu penso que eu vou ser salvo por meio de obras, eu estou achando que eu estou completando, ou pelo menos fazendo algo para merecer. A verdade é que eu fui salvo. Coloca um salvo para o passado. Eu fui salvo, portanto agora, eu sendo um homem salvo, eu recebi quem? O Espírito Santo. Lembra do galinho, o enxerto é para receber seiva do tronco. Eu fui enxertado em Cristo, nós fomos, recebemos o Espírito Santo. É Ele que me convence da minha natureza pecadora e caída, e me fortalece e capacita para produzir boas obras. Não para mim ser salvo, mas é porque eu fui salvo. Ah, mas se eu não fizer boas obras, eu não sou condenado? Se você não fizer boas obras, você nunca foi salvo. É isso que, quando eu explico aqui, os irmãos não entendem. Aí eu dei uma olhadinha nos comentários do vídeo que eu postei e vi alguns nervosinhos lá dizendo, teve um que chamou, esse aí é o crítico de tudo. Quando eu faço essas críticas, não é para mim esvaziar a igreja ou manchar a imagem da igreja. A ideia aqui, eu não estou contra vocês, estou do lado de vocês, é fazer com que pessoas entendam isso e nunca pratiquem boas obras esperando no fim da linha receber salvação. E ainda que diga, não, eu sei que Jesus que me salvou, mas se eu não fizer boas obras, eu vou ser condenado. Não é isso que o irmão falou? Não! Eu estou dizendo claramente, porque você foi salvo. Se você foi salvo, você está produzindo boas obras. Não é que você vai produzir boas obras. Aí, mas eu batizei, irmão, eu criei em Jesus, mas fiquei um tempo sem produzir boas obras, agora estou produzindo. Esse tempo você nunca estava convertido. Porque o convertido em Cristo, renascido em Cristo, é nova criatura. Ele vive em novidade de vida, é o que está na Bíblia, mas é duro porque a maioria dos cristãos não conhece Bíblia, conhece alguns textos que fazem sentido para criar uma tese, uma teoria e ficar defendendo. Bíblia é um todo, não dá para mim pegar porções isoladas e comer só aquilo, me alimentar só daquilo. Eu tenho que ver se isso tudo, porque ela é um todo, eu tenho que olhar ela de forma macro, não micro. E é o que se fazem. Pegando o texto só do galinho ou pegando o texto só de Tiago, eu vou sim concordar que eu preciso ser salvo pelas obras. Obras está ligada diretamente a galardão, não a salvação. Porque galardão é a recompensa daquilo que eu fiz. Salvação é a recompensa do que Cristo fez. Logo, eu não atuei na salvação. Eu não ajudei na salvação. Eu não consigo colocar um centavo para pagar a salvação. É sobre isso. E para quem já entendeu um mínimo de escritura, isso é um assunto pacificado. E é entendido em todo o meio teológico, isso é uma heresia. Não precisa de eu entrar e conversar com pastores ou conversar com pessoas que são biblistas. Pelo menos um entusiasta bíblico que leu um pouco, ele já tem certeza disso. Mas quando você fala para pessoas que não conhecem o mínimo da escritura, elas começam a argumentar, mas não está escrito lá que eu vou ser salvo ou receber a recompensa das obras, o outro, e se eu não fizer boas obras, eu vou ser condenado, irmão. E você vê que o analfabetismo bíblico é tão grande que as pessoas vêm comentar cobertas de um achismo de razão, de de sentir que estão na razão. Elas acham que estão mesmo. É difícil de você convencer as pessoas do que a Bíblia diz. Teve um outro que falou, mas Jesus não falou nada disso, quem disse isso foi Paulo. Quem está certo, Paulo ou Jesus? Como se ele estivesse contradizendo, como Paulo estivesse contradizendo o que o mestre ensinou. E ele não contradiz, mas uma leitura isolada do texto leva a este desentendimento, por não conhecer. O galardão é algo ligado às obras. Lá em Apocalipse vocês vão encontrar, eu tenho uma live aqui com o Bruno Leão, que a gente esmiuçou a questão de salvação e galardão. Mas esses vídeos as pessoas não querem assistir. Quando você coloca um rótulo de polêmica, aí tem bastante visualização. Quando você quer entregar conteúdo cristão, bíblico, para crescimento, só quem tem sede disso é que vai assistir o vídeo. Olha na capa, tem desinteresse, porque ele quer apenas polêmica, para ver o que ele falou, se é isso mesmo, se não é. Como a questão dos 24 milhões. Tem gente lá cobrando, não foge não sei o que. É o único assunto que interessa para eles. É esse tipo de coisa. E quando você faz um vídeo levando o conhecimento e abrindo os olhos mediante a escritura, tem pouca visualização e ainda vem pessoas
com o seu entendimento antigo, que aprendeu de uma instituição que não lê escritura quase. Agora é que você ouve alguns irmãos falando, mas o próprio presidente vive dando essas borrachadas, falando coisa que não faz sentido nenhum, ensinando a igreja a dar coleta para depois cobrar a Deus em alguma dificuldade. E para vocês tudo bem, para esse grupinho de pessoas amantes do CNPJ e idólatras do ministério, tudo bem, ele pode falar o quanto de asneira tiver, que para vocês faz sentido, é isso que vocês querem. Agora, quando vai falar da escritura, só quem realmente quer a verdade é que tem prazer, tem paladar para consumir um vídeo desse e no final me agradece. Eu não estou aqui em busca de agradecimento, antes que alguém ache, então você quer aplauso? Não quero nada disso. Quem me conhece sabe que eu não vivo em torno disso, eu na verdade tenho toda repulsa com relação a isso. Tá? Eu nem me sinto, porque Paulo mesmo, olhando para si mesmo, ele falou: dos pecadores eu sou o principal, um homem com tamanha envergadura cristã. Ele enxergou em si. Pedro disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Olha, você imagina, Pedro falou. Você não gosta de Paulo? Então Pedro falou, querido. Pedro também, um homem que estava cheio do Espírito de Deus, né? Que só a sombra dele curava os enfermos enquanto ele caminhava nas ruas da cidade. É o mesmo que falou na porta formosa do templo: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Este homem que andou sobre o mar, enfim, ele também falou. Então, se você não tinha essa informação, receba. E isso é importante você entender. O que é galardão? Galardão está ligado ao maná secreto. Está lá em Apocalipse, nas cartas, João explica sobre o maná secreto e o nome secreto. Só você e Deus vai saber isso lá na glória. Digamos, vou criar um exemplo aqui. Você foi salvo em Cristo, não pelas obras, mas sim por meio de fé. No final da sua vida você recebe a salvação no Senhor. E aí, o que é o galardão? O galardão, ele, para o salvo, ele não afeta a salvação, tá? Mas você vai receber algo a mais que não vai outro saber. É secreto, é entre você e a pessoa de Deus. Tá lá, um maná secreto que você vai comer. E tem uma coisa que eu aprendi, e eu achei muito top, é que passou de tradição em tradição. Os judeus antigos, né, os hebreus antigos ali, o povo israelita que comeu do maná no deserto, muitos perguntam qual é o sabor do maná. E uma forma de um consenso mais geral, não é consenso total, né, mas assim, como posso dizer, um percentual maior confirma que o maná tinha gosto daquilo que você mais gostava de comer. Ou seja, aquilo que eu ou você mais gosta de comer, se fôssemos comer o maná, é isso que sentiríamos na nossa boca. Maná secreto é uma recompensa, ou seja, você ter prazer em comer aquilo que você mais gosta. Você concorda comigo que aquele prato que você mais gosta de comer, se você tiver acesso, é um prazer? Você poder comer aquilo que você mais gosta, ainda bem feito, é isso. O nome secreto, sabe que na visão de Deus, Abrão é uma coisa, Abraão é outra, né? Enfim, o Senhor trocou alguns nomes durante a história. Este Jacó, Israel, lembra? Ou seja, o nome faz sentido com aquilo que Deus te vê, Deus te enxerga, Deus te transforma, Deus te formou. Então você vai receber um novo nome, mas ele é secreto, tá? Então os demais que nós vamos estar lá na glória, vai ser os mesmos nomes talvez, não sei, tá? Mas vamos se reconhecer. Mas entre eu e Deus vai ser mediante ao meu galardão. E também o maná secreto, que vai ser algo que Deus vai recompensar pelas obras. Imagina os cristãos primitivos, o próprio Paulo, o próprio Pedro, o tanto que se esforçaram pela obra, né? Outros, que poderia citar nomes aqui, que se entregaram mesmo, né? Como o pastor Tedessa lá da Etiópia, pastor terrível. Tem um vídeo no outro canal meu lá que eu conto a história dele. Eu até contei aqui em um vídeo que está escrito, eu vou te trazer 3 histórias importantes. Eu conto a história do pastor Tedessa da Etiópia, enfim, e tem outros exemplos igual a ele, ou até mais, com mais volume de obras cristãs. É para salvação? Não, é para galardão. Mas o crente não tem entendimento disso, a maioria, né, CCBana não tem entendimento disso. E como o púlpito infelizmente não esclarece o mínimo de escatologia, juízo, trono branco, entender o que é trono branco, para o juízo não haverá salvação para ninguém, queridos, porque não dá para ser salvo pelas obras. O juízo vai ser condenatório. Como ninguém tem obras
que igualam ou nivelam o que a exigência da justiça de Deus pede. Só a obra de Cristo que tem esta altura, esta qualidade. Só a obra dele é capaz de salvar. Se só a dele é capaz de salvar, como o outro vai ser salvo por meio de obra? Não tem como. É meio que conclusivo e óbvio. Se só a dele é suficiente para a salvação, como o outro vai ter alguma coisa? Então todas as outras já foram excluídas e levadas à condenação. A Bíblia é clara em vários pontos, mas eu estou fazendo esse vídeo só para a resposta daqueles que querem aprender, tá? Para você que não quer, eu nem ligo, porque o pior cego é aquele que não quer ver. Então rejeita o conhecimento, despreza o conhecimento. E está escrito lá em Oséias capítulo 4, verso acho que 5 e 6, que porque tu rejeitaste o meu conhecimento, eu te rejeitei. E depois vai falar em Romanos também sobre desprezar a sabedoria, recusar o conhecimento, enfim. Então quando não quer, não adianta você ficar insistindo aqui. Então faça o vídeo para quem quer, para quem tem prazer em aprender, quem vem assistir o vídeo sem o seu absolutismo, como este, falar, esse é o crítico de tudo, né? E a verdade, o meu interesse aqui é fazer com que as pessoas enxerguem a salvação e vivam ela e tenham acesso a ela. E não vai ter acesso para aqueles que pensam ser salvo por obras, porque ele mancha as próprias obras, fazendo elas em troca da salvação. É isso que eu estou falando. Não é a mesma coisa. A pessoa fala, mas então é a mesma coisa, porque no final vai dar o mesmo. Não, não dá. Muda tudo. Salvação é uma coisa, galardão é outra. Se você não sabe, tem aqui no meu canal, só você procurar salvação e galardão. Tem uma live inteira sobre isso. O Bruno Leão explica ponto a ponto, detalhe a detalhe, de forma técnica, teológica, bem esclarecido. Se você assistir aquilo e não aprender, é porque você não quer mesmo aprender, ou porque já vai com preconceito estabelecido. Eu não quero concordar, porque é muito fácil de entender o que está ali. Queridos, o vídeo é esse. Então quando você vê lá recompensa, não está ligado à salvação, está ligado a galardão. Lembra da parábola do trabalhador de última hora? Foi por causa das obras que ele recebeu o salário integral? Não, o salário integral ali visa falar de salvação. Ou seja, não era a tarefa do trabalhador que no final do dia era recompensado com o salário da salvação. E sim o empregador que estava dando a eles a oportunidade de serem assalariados. O empregador pegou pessoas que não tinham salário e fez dele assalariados. O empregador aqui dessa parábola, dessa alegoria, é a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus. Pegou pessoas que não tinham salário do que? Da vida, e nos adequou, nos chamou para isso e nos deu salvação. É por causa das obras? Não, é porque Ele quis nos empregar, Ele quis nos salvar. É isso que faz de nós salvos. De novo, nas obras que eu produzo não é para mim ser salvo, é porque eu fui salvo, logo fui transformado, logo fui capacitado, logo vivo boas obras, pratico boas obras, não para ser salvo, mas é porque eu fui, então estou fazendo. Aquele que não foi e tenta fazer boas obras, ele não foi, ele não vai conseguir praticar suas boas obras. Está escrito também que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Sabe o que é isso? A minha melhor obra não me coloca em pé de igualdade para a salvação, só a de Cristo. Logo, nenhuma obra completa a salvação. Mas como eu fui salvo, aí então eu venho a produzir boas obras. Espero mesmo que você tenha entendido isso, para que você viva a salvação. Saudações, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.